Convido você a abrir a palavra do Senhor na segunda epístola do apóstolo João. Nós que terminamos a semana passada, a primeira epístola de João. E hoje vamos, então, trabalhar com a segunda epístola de João. Segunda João, do verso 1 até o verso de número 13, é um único capítulo. Eu convido você a acompanhar a leitura que farei do texto sagrado. Segunda epístola de João, os 13 versos, nos diz assim a palavra do nosso Deus. Acompanhe, por favor, a leitura, portanto, de 2 João. O presbítero, à senhora eleita e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade, por causa da verdade, que permanece em nós e conosco estará para sempre, a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão conosco em verdade e amor. Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com os mandamentos que recebemos da parte do Pai. E agora, Senhora, peço-te, não como se escrevesse mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Esse mandamento, como ouviste desde o princípio, é que andeis nesse amor. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos, para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebais em casa, nem lhes deis as boas-vindas. Porquanto aquele que lhe dá boas-vindas, faz-se cúmplice das suas obras más. Ainda tinha muitas coisas que vos escrever. Não quis fazê-lo com papel e tinta, pois espero ir ter convosco, e conversaremos de viva voz, para que a nossa alegria seja completa. Os filhos da tua irmã eleita te saúdam. Vamos orar mais uma vez? Ó Pai querido, nós bendizemos ao Senhor pela leitura da tua palavra e te damos graças pelo privilégio de podermos nos reunir, ó Deus, para estudá-la. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem nos reunido como família do Senhor e a cada dia tem agregado mais e mais dos teus, para que juntos possamos aprender do Senhor e aplicar no nosso dia a dia os teus ensinamentos. Nos ajude, ó Deus, a andarmos nessa novidade de vida. Nos ajude a confessar a verdade e a andar na verdade. Que o Senhor, ó Deus, mesmo nos edifique nesta noite e que sob a ação do Teu Santo Espírito o Senhor fale ao meu coração, ao coração dos meus irmãos e das minhas irmãs. Que o Senhor me use, apesar de mim mesmo, para o meu próprio bem, para o bem dos meus irmãos e irmãs e para a honra e glória do santo e eterno nome do Senhor. É o que também clamamos em Cristo Jesus. Amém. Irmãos, nós, como já disse há pouco, nós terminamos recentemente uma sequência na primeira epístola de João, que nos apresentou aí alguns testes para você saber se de fato é um verdadeiro crente, se você é nascido de Deus. E agora, na segunda epístola,
que até por conta de alguns termos semelhantes à primeira carta, e principalmente por termos específicos e semelhantes utilizados tanto no Evangelho de João, quanto no próprio registro do livro de Apocalipse, a igreja, desde o início, não tem dúvidas que o autor da segunda epístola, apesar de não estar escrita no texto, é, de fato, o apóstolo João, que se coloca aqui como o presbítero. E essa é uma prática que os apóstolos faziam. O próprio apóstolo Pedro se apresenta desse modo quando também escreve a sua carta. Portanto, não há dúvidas que João, o apóstolo amado, tenha também escrito esta carta, essa epístola. E uma das expressões que me chama a atenção e que me faz diferenciar da maioria dos teólogos é que eu entendo que essa carta talvez tenha sido uma carta escrita bem próximo do final. Alguns datam essa carta por volta do ano 85 a 95, e eu prefiro datar essa carta, inclusive, pós-Apocalipse, ou próximo de Apocalipse. Porque ele usa aqui uma expressão que nós vamos encontrar de uma maneira simbólica e bem definitiva na revelação do próprio Apocalipse. Ele endereça essa carta à Senhora eleita. Antes de Apocalipse, essa Senhora eleita não fazia muito significado. Mas é justamente no livro ou na revelação de Jesus Cristo, dada a João, que é apresentado a figura da mulher como símbolo da própria igreja. E é por isso, então, que ele endereça a sua carta a essa Senhora eleita, a igreja eleita. Esta é a ideia. E o final, ou o último verso, também apresenta o fato de que os filhos da tua irmã eleita, ou seja, de uma outra igreja, onde João estava quando escreveu essa carta, saudavam a esta a qual a carta foi endereçada. Nós vemos em Apocalipse, por exemplo, a citação em Apocalipse capítulo 12, que aponta para a igreja, portanto, como uma mulher, e todos os crentes hoje como os descendentes dessa mulher, ou os filhos dessa mulher. Essa é uma expressão, portanto, que João toma conhecimento após a revelação do Apocalipse. Portanto, eu praticamente tendo a datar essa carta como sendo do período apocalíptico, ou do período da última revelação. Isso mostra, irmãos, alguns detalhes e já nos endereça o fato, ou já nos aponta o fato, de que essa carta, diferentemente da primeira carta, não foca tão somente o indivíduo cristão, mas foca a igreja como um todo. Enquanto a primeira carta apresenta testes para que você individualmente reconheça-se ou se reconheça como um nascido de Deus, um crente verdadeiro, a segunda carta vai apresentar algumas exigências e até mesmo algumas características esperadas para a igreja, de um modo geral. Dito isso, então, vamos estudá-la com mais afinco e, ao mesmo tempo, trazer o ensinamento dessa carta para os nossos dias. Quando nós olhamos aqui, e eu convido você a manter a sua Bíblia aberta, como de costume, eu quero te chamar a atenção para algumas expressões chaves nessa carta que é bem pequena. Então ele diz aí no verso 1, o presbítero, a senhora eleita, aos seus filhos, a quem eu amo na onde? Eu amo na verdade. Final do verso 1, e não somente eu, mas também todos os que conhecem o quem? Conhecem a verdade. Por causa do quê? Da verdade, que permanece em nós e conosco estará para sempre a graça, a misericórdia, a paz de Deus da parte de Pai, Deus Filho do Pai, serão conosco no quê? Em verdade e em amor. Então fiquei sobremodo alegre de ter encontrado dentre os teus filhos, ou seja, dos crentes, dessa senhora eleita que é a igreja, os que andam na onde? Na verdade. Já deu para perceber que um dos temas que ele vai trazer é simplesmente a ideia do conhecer a verdade e do andar na verdade. Esse é o objetivo. Você foi embora
e guardar isso do sermão dessa noite, eu vou estar feliz. A igreja eleita é aquela que conhece a verdade e anda na verdade. Como o Paulinho usou aqui no momento da liturgia, a ortodoxia e a ortopraxia. A doutrina correta e a prática correta. Conhece a verdade e anda na verdade. Basicamente isso. Uma igreja, que depois ele vai dizer, né, dos enganadores, do anticristo, dos falsos mestres, ela ultrapassa a verdade de Cristo, ou ela fica aquém da verdade de Cristo. A obra de Jesus deixa de ser suficiente quando ela ultrapassa a doutrina de Cristo. E é por isso que essas igrejas vão ensinar que para a sua salvação você precisa guardar alguma obra. Você tem que guardar o sábado, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, como manifestação ou obras para a sua salvação. Isso é ultrapassar o Evangelho. Ou aqueles que desprezam a ação de Cristo. Olha, Cristo morreu na cruz, muito bem, maravilhoso, que bom que Ele fez isso por nós, mas não é suficiente. Você precisa participar da campanha. Você tem que fazer aí a corrente, participar do culto de libertação, porque se o pastor não te libertar, verdadeiramente não serão livres. É isso que eles estão falando. O que eles estão fazendo? Indo além da verdade de Cristo, porque Cristo é a verdade que liberta. E se Cristo verdadeiramente me libertar, eu sou verdadeiramente livre. Não é o culto de libertação, a corrente dos 422, ou a campanha do restabelecimento dos muros de Jericó, se porventura algum doido queira fazer esse tipo de campanha, é que vai resolver o seu problema. Mas conhecer a verdade. E a própria palavra do Senhor nos diz quem é a verdade. Quando nós vamos para o Evangelho de João, capítulo 14, verso 6, você encontra Jesus dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Conhecer a verdade é conhecer o Cristo encarnado. É por isso que o próprio João, no capítulo 1, diz que o verbo, a palavra ou a verdade se fez carne e habitou em nosso meio. No próprio Evangelho de João, capítulo 17, na oração sacerdotal de Cristo, o próprio Cristo pede, no verso 17, para que Deus nos santifique na verdade. E Ele mesmo diz: a tua palavra é a verdade. Então, conhecer a palavra, conhecer o próprio Cristo é a base de uma igreja eleita, de uma igreja fiel, de uma igreja verdadeira. Agora, basta apenas conhecer? A Bíblia nos indica que devemos conhecer a verdade e andar na verdade. Observe aqui mais uma vez, ele dizendo no final do verso 1, né? Então, o presbítero, a senhora eleita, aos seus filhos, a quem amo na verdade, não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade. Se você tirar uma caneta aí, pode grifar aí o conhecer a verdade. E depois, no verso de número 4, ele diz: fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos, ou seja, os membros da igreja, os que o quê? Marca aí, andam na verdade. Conhecer a verdade e andar na verdade. Eis a fórmula que o apóstolo João nos apresenta. E nós, irmãos, nós somos seres que desejamos conhecer. Nós somos curiosos por natureza. Nós queremos saber por quê. Não é à toa que as crianças, numa fase aí, ainda na primeira infância, a fase é conhecida como a fase dos porquês. Não é assim? Pai, por que o sol é azul? Pai, por que o sol é amarelo? Pai, por que o senhor é meu pai? Aí você explica, ele fala: e por quê? Não é assim? A gente nasce com o desejo de conhecer, ficar sabendo das coisas. Depois, quando fica velho, a gente passa da fase dos porquês e entra na fase do...
Hã? Alguém disse, hã? Por que você fica, hã? O que ele falou? O que aconteceu? Porque você continua sempre querendo saber das coisas. Basta ouvirmos aí um burburinho entre dois conhecidos que já nos interessamos e indagamos. O que foi? O que ele está falando? Aconteceu alguma coisa? A gente não perde isso. O problema é que quando a gente canaliza esse nosso desejo por conhecer para coisas que não edificam. E a palavra do Senhor nos diz que nós devemos canalizar esse desejo pelo conhecimento para aquilo que de fato edifica. E nada mais edifica do que conhecer a verdade. Isso vale então, irmãos, para todo tipo de conhecimento. Nós somos criados para conhecer e isso fica explícito em nosso modo de vida. Nós queremos conhecer como as coisas funcionam, por que as coisas são como são, de onde viemos, para onde vamos, por que existimos, como que é a vida de cada um. Nós nos interessamos sobre as questões sobre a vida, sobre as questões sobre a morte, questões sobre o tempo, questões sobre Deus e tudo mais. Foi-nos dado um desejo pelo conhecimento. A busca, então, pelo conhecimento, porém, muitas vezes se esbarra na inclinação dos nossos interesses e geralmente nos interesses que não são necessariamente os mais importantes para o nosso conhecimento. Infelizmente, algumas vezes, a nossa inclinação de conhecimento nos conduz a buscar conhecimento daquilo que nós nem precisamos ou até mesmo de práticas pecaminosas. É incrível, né, como nós encontramos pessoas que conhecem tudo sobre um determinado assunto. Só que assunto esse dispensável, ou às vezes até mesmo desprezível, que nada acrescenta à nossa vida ou como nós vamos viver. Sempre tem alguém que tenha lá uma informação que não vai te ajudar absolutamente nada, que não vai acrescentar absolutamente nada na sua vida. São pessoas que usam essa inclinação pelo desejo de conhecer, mas buscam conhecimento daquilo que não produz absolutamente nenhum benefício para ninguém, nem para ele mesmo. É o tipo de conhecimento desprezível. Sempre tem, né? Principalmente se você já deu aula para criança e adolescente, sempre tem aquele que sabe de tudo. E aí ele chega para você e, sei lá você sabia que o tubarão troca de dentes a vida toda? Aí você fala, tubarão troca de dentes? Que pena que não existe dentista para ele então, né? Tá. Interessante você saber que o tubarão troca de dente a vida toda, mas o que isso vai mudar na sua vida, meu amigo? Se o tubarão te morder, com o dente de ontem ou com o dente de hoje, a mordida vai ser a mesma. Não vai mudar nada. Mas tem gente que foca nesse tipo de informação, de conhecimento, que não muda a sua realidade espiritual e que não traz benefício nenhum. Esse é só um exemplo, né, de um conhecimento que alguns podem até considerar interessante, mas ao mesmo tempo, para a vida, não traz benefício nenhum. E aí teríamos vários outros exemplos disso. Agora, o que de fato é um conhecimento interessante, pastor? Um conhecimento que não seja desprezível. O próprio apóstolo João vai dizer que é o conhecimento a respeito de Deus e da sua palavra. Todas as outras coisas passam, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Esse é o tipo de conhecimento que você deveria investir. Porque esse, seja nesta era ou na era vindoura, esse conhecimento vai sempre permanecer. Nós temos que então começar a nutrir um desejo pelo conhecimento que fará diferença em nossa história e na nossa vida, que trará respostas definitivas para a nossa existência, respostas sensatas para os mais terríveis questionamentos da vida. E a palavra de Deus é a única fonte confiável para tais respostas. Mesmo que ela não traga uma resposta explícita sobre o seu questionamento, certamente ela traz preceitos e princípios que te darão a resposta tanto desejada. A palavra de Deus, segundo aquilo que ela mesmo diz,
ela é útil. Ela é útil para te ensinar, para te corrigir, para te repreender, para te amoestar e para te tornar perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, para aquilo que realmente importa nessa vida. São as Escrituras Sagradas onde encontraremos a fonte daquilo que de mais importante existe para entendermos a respeito da nossa realidade, a respeito daquilo que Deus quer de nós, e nos moldar, e nos indicar, e nos ensinar, e nos educar para fazermos aquilo que realmente importa nessa vida. Porque senão você corre o risco de apenas passar, como todas as outras coisas passam. O Senhor, então, já exortou o seu povo várias vezes, inclusive quanto à falta de conhecimento da sua palavra. E é isso que nós temos visto, inclusive, nos dias de hoje, na maioria das igrejas por aí. A ênfase não está mais no ministério da palavra. A ênfase dos nossos dias, do cristianismo dos nossos dias, é agradar o coração do ouvinte e não falar daquilo que a Bíblia realmente ensina. São cultos antropocêntricos que colocam o homem no centro e tentam agradar esse homem de todas as formas, que tentam trazer palavras motivacionais para que a pessoa confie em si mesmo. São palavras que exaltam o humanismo e não a dependência de Deus. São palavras que exaltam a nossa própria vaidade, a nossa própria soberba, ao invés de nos conduzir aos pés da cruz de Cristo. E quando as pessoas começam a, entre aspas, buscar a Deus, mas não segundo o conhecimento da verdade, nós então começamos a enxergar aberrações no meio daquilo que deveria ser o povo de Deus. E é por isso então que você vê aí algumas aberrações no meio da igreja do Senhor, ou naquelas que se dizem igrejas do Senhor. Vejamos aqui alguns exemplos rapidamente da exortação de Deus para com seu povo. Em Oséias capítulo 4, verso 6, o Senhor diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. E é constante a exortação, ou constantemente exortou o seu povo sobre o conhecimento da verdade. Em João capítulo 8, verso 32, você encontra: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O contexto é que o povo olhou para Jesus e falou assim: nós não precisamos de conhecimento, nós já somos filhos de Abraão. E Jesus fala: se Deus quisesse, Ele suscitaria descendentes de Abraão dessas pedras. Não é porque você é descendente de Abraão que você está no céu. Mas aqueles que amam a verdade, e conhecer, nós já sabemos, trabalhamos aqui, que é um verbo importantíssimo no Novo Testamento, porque aponta para o fato de um amor íntimo, de um conhecimento pleno. Conhecer nas Escrituras aponta para o amor salvífico, inclusive, quando refere-se a Deus para conosco. É nesse sentido que Jesus usa esse verbo em Mateus, quando diz que naquele dia, no dia final, alguns chegarão para ele e dirão: Senhor, em teu nome fiz isso, fiz aquilo outro, né? Profetizamos, expulsamos demônios, e Jesus vai dizer: eu nunca vos conheci. Não no sentido de conhecimento pleno, como nós usamos, porque Jesus é onisciente, Ele é o próprio Deus, mas no conhecimento de intimidade, no conhecimento de amor. E Jesus disse por que não os conheceu. Ele diz: apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Mesmo que você se diz cristão, mas se você não tem uma prática, veja, conhecimento e prática. Mesmo que você diz conhecer a Cristo, mas o seu modo de agir ainda é um modo de agir iníquo, Jesus diz para você: eu não te conheci, eu não te amo, eu não tenho intimidade contigo. Porque o nascido de Deus, ou os filhos da igreja eleita, são aqueles que conhecem a verdade e andam na verdade. Ainda em João capítulo 14, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não tem como conhecer a verdade se você não conhecer de fato o próprio Cristo. O apóstolo João, portanto, trata desse assunto em sua segunda carta. A busca pelo conhecimento da verdade e não por um pseudo-conhecimento, ou um falso conhecimento. A igreja já estava estabelecida, a revelação estava quase completada, e discussões sobre a doutrina eventualmente começaram a surgir. Havia um grupo específico
que estava gerando problemas na igreja primitiva, os chamados gnósticos ou gnósticos. Gnosticismo ou gnosis é um termo grego que aponta para conhecimento. Então, gnosis, conhecimento. Esses diziam que tinham conhecimento, uma revelação especial, mas que estava, na verdade, indo além do Evangelho de Cristo. Baseados, então, na busca pelo conhecimento, eles trouxeram grandes desvios e distorções para a fé cristã. João escreve, então, para preparar a igreja eleita contra o pseudo-conhecimento ensinado por esse grupo de hereges, por esses falsos mestres, por esses enganadores e anticristos, como o próprio João o chama no verso de número 7. Para João, o verdadeiro conhecimento que gera a prática da verdadeira postura de um cristão. Ele mostra o benefício de conhecer a verdade como sendo a graça, a misericórdia e a paz de Deus e do próprio Cristo. Isso fica claro aqui no verso de número 2 e 3. Por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre, a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão conosco em verdade e amor. Para desfrutar da graça, da misericórdia e da paz do Senhor, você precisa permanecer na verdade e andar nela. Você só desfrutará desses benefícios da graça, da misericórdia e da paz do Deus Pai e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, se você tiver um conhecimento pleno da verdade e de fato andar segundo a verdade que está pautada nos mandamentos do próprio Senhor. Portanto, o apóstolo João trata de um modo bem resumido, vamos tratar desse modo, aqui na segunda epístola, sobre o tema: o que esperar daqueles que andam na verdade? Verdade é essa que nós recebemos do Pai. O que esperar dos filhos da Senhora eleita? O que esperar de uma igreja verdadeira? O que esperar dos crentes nascidos de Deus que vivem e fazem parte da igreja verdadeira? O que esperar da Igreja Presbiteriana Reformada de Araraquara? Como uma igreja que recebeu do Senhor a sua verdade e que deve andar na sua verdade. Eu vou repetir com você aqui a leitura do verso 4, quando o apóstolo João diz assim, que ficou sobremodo alegre em ter encontrado dentre os filhos da igreja, da senhora eleita, ou da igreja, os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebeu de quem? Da parte do Pai. Então João encontrou alguns crentes que andam na verdade, que receberam da parte do Pai. Por isso o tema é: o que espera? O que João espera desses filhos, desses crentes que andam na verdade, de acordo com o mandamento que receberam da parte do Pai? E se você é contado entre esses crentes verdadeiros, se você anda na verdade, se você conhece a verdade, que segundo o mandamento que recebeu do Pai, o que então se espera de você? Então vamos caminhar aqui. Nós vemos que, em primeiro lugar, irmãos, aqueles que conhecem a verdade e andam na verdade, eles praticam o amor. Agora, não qualquer tipo de amor. Vejamos aí o verso 5. E agora, Senhora, e agora igreja, entenda assim: peço-te, não como se escrevesse mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio. O que ele pede para essa igreja? Amemos uns aos outros. E ele vai explicar: que amor é esse? Nós devemos amar uns aos outros. Então, ótimo. Hoje, essa expressão, amemos uns aos outros, é sinônimo de tolere o pecado do outro. Esse é um entendimento da igreja contemporânea. Amar um ao outro é tolerar o pecado alheio. Agora, será que esse é o princípio que a palavra de Deus nos ensina sobre o verdadeiro amor? Não. O amor cristão é um amor que sabe dizer não, é um amor que ensina, corrige,
repreende e admoesta, como nos é dito lá em 2 Timóteo capítulo 3, o verso de 14 a 17 que foi lido aqui. A palavra do Senhor, ela confronta as práticas pecaminosas e conduz aqueles que conhecem a verdade a serem libertos da prática do pecado. Então a expressão amemos uns aos outros precisa ser entendido dentro da cosmovisão que a própria Escritura de Deus apresenta, e não no sentido de tolerar o pecado alheio, que é o que tem acontecido por aí. Ah, tem que amar, pastor, tem que amar. Né? Hoje, inclusive, compartilharam uma situação de uma alemã que quer casar com um avião de brinquedo. É a chamada, tem um termo lá, objetofilia. Inclusive, se relaciona intimamente com os objetos. Mas é uma aberração. E ela pegou lá um avião, um Boeing, não sei das quantas lá, e ela abraça, deu um beijo ao avião. Eu amo o avião, esse avião me satisfaz, é meu amor. E ela começou uma campanha agora para que o governo alemão aprove a possibilidade dela casar com o avião. Aí chega para não, tem que amar. Olha que coisa mais linda, gente. Ela ama o avião, olha que coisa maravilhosa. A Bíblia diz, amemos uns aos outros, temos que amar, pastor. Se ela quer casar com o avião, deixa, a gente faz. Imagine a entrada desse avião, cara, na hora da cerimônia matrimonial, fazendo um looping dentro da igreja, de tamanha felicidade. Vai ser a cerimônia mais linda que eu já vi na vida. A Bíblia diz que você tem que amar, então aceita, ame. É isso que a Bíblia está nos ensinando? É óbvio que não. Veja aí o verso 6, ele te explica que amor que é esse. E o amor é este. João faz isso de um modo claro para não ter dúvida. Que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como ouviste desde o princípio, é que ameis nesse amor. Ou seja, o amor que é limitado, definido, determinado pelo mandamento de Deus. Eu não posso levantar a bandeirinha do amor destituído do critério que Deus estabelece como seu mandamento ou como seu padrão de vida. Então, se alguma prática fere algum padrão estabelecido e revelado pelas Escrituras, a minha demonstração de amor, nesse caso, é de confronto. É dizer, isso está errado. E eu justamente te digo que está errado, que você tem que mudar de vida, porque eu te amo. O amor bíblico, a prática do amor bíblico, é aquele amor que está, então, fundamentado em acordo com os mandamentos de Deus. Então chega essa moça que quer casar com um avião, ou aquela outra que queria casar com uma árvore, ou sei lá eu, quer casar com um jaboti, ou quer casar com alguém do mesmo sexo. A ideia é sempre a mesma. Ah, tem que tolerar, pastor, amar. A Bíblia diz ame uns aos outros. Não, a Bíblia diz ame uns aos outros segundo o mandamento de Deus. E isso me conduz então a dizer, olha, essa prática está confrontando um mandamento de Deus. E porque eu te amo, eu preciso dizer que você está errado. Essa deveria ser a postura da senhora eleita, da igreja eleita, e dos filhos dessa senhora eleita. A prática de um amor, mas de um amor segundo o mandamento do Senhor. Veja ainda o verso 8. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes o completo galardão. O que ele está dizendo no verso 8 é o seguinte, você vai agir em amor, mas um amor dentro do padrão dos mandamentos de Deus, para que aquilo que você fez de correto não venha se perder, mas que você venha receber de fato o galardão completo que Deus prometeu para aqueles que forem fiéis. Portanto, a primeira exigência para os filhos aí da senhora ou para os eleitos que andam na verdade de acordo com aquilo que receberam do Pai é pratique o amor, mas não qualquer amor. O amor tem que ser consciente. O amor
é este, que andemos segundo os seus mandamentos. É um amor que anda segundo o padrão da verdade. É um amor que anda segundo o padrão e ensinamento de Jesus. É um amor que segue, anda e demonstra apoio àqueles que andam de conformidade com a palavra. Qualquer situação que confronte os mandamentos recebidos do Senhor, a palavra revelada, Jesus a verdade, a minha demonstração de amor deve ser em correção, em admoestação, em confronto, em defesa da fé, em defesa das Escrituras, em defesa da santidade e da pureza do próprio Pai. Portanto, o amor cristão, ele não é um amor que faz vistas grossas para o pecado. Ele não é um amor que tolera aqueles que vivem na prática do pecado. Mas, como o próprio Deus diz, ele, lá em Hebreus, ele corrige, açoita e repreende a todo filho a quem ele ama. O amor, na perspectiva da verdade, é um amor que preserva a vida, que preserva a santidade, que preserva a comunhão com Deus ou o verdadeiro conhecimento. Se o teu filho chegar para você e influenciado por esses filmezinhos de heróis e dizer assim, pai, eu quero voar. E eu vou subir no telhado de casa e vou pular. Aí você que é um pai amoroso, você fala assim, ótimo, vai lá, o papai vai até filmar, porque eu te amo. Você faria uma coisa dessa? Hein? Se o Benjamin chegasse, eu quero pular do telhado, o papai ia deixar, Benjamin? Por que ele não ia deixar? Porque quebra. E ele quer que você se quebre? Não, ele te ama. Então por isso que o papai muitas vezes fala, não, Benjamin, não é desse jeito, porque eu te amo. O amor diz não, irmãos, e uma criança pequena sabe entender uma coisa dessa. Agora tem marmanjo aí que não consegue compreender que o amor de Deus também diz não. A verdadeira igreja é aquela que pratica o amor, mas um amor consciente, um amor racional, que tem consciência do mandamento, que tem conhecimento da lei, de um amor coerente. Um amor que segue o padrão que Deus estabeleceu para não perder, mas para receber o galardão completo. É um padrão de amor que busca, em primeiro lugar, agradar a Deus acima de todas as coisas, mesmo que para isso eu preciso criar um mal-estar contigo. É um amor que vai agradar mais a Deus do que a mim mesmo e mais do que a você. É um amor que dentro do princípio do absolutismo hierárquico agrada aos princípios relacionados ao Pai em primeiro lugar. Depois, se não ferir nenhum princípio em relação ao Pai, então satisfaz a mim mesmo e, ao mesmo tempo, satisfaz o meu próximo. Mas se fere algum princípio relacionado ao Deus Todo-Poderoso, então você já sabe o que você deve fazer. É um amor que diz não. É um amor que olha para adiante, visualizando as consequências naturais da sua prática. Portanto, o amor que a igreja deve ter é um amor que livra as pessoas do caminho da morte. É as pessoas que livram, o amor que livra as pessoas de consequências danosas, tanto para a era presente, quanto, e principalmente, para a era vindoura. Primeira característica, então, daqueles que conhecem e andam no Senhor, que conhecem a verdade e andam na verdade, segundo recebido do próprio Deus, é que eles praticam o amor, mas um amor dentro do padrão das Escrituras. Amém? Amém. Segunda coisa. Segunda característica que nós vemos daqueles que conhecem a verdade e andam na verdade, praticando o amor bíblico, é que eles têm zelo para com a doutrina. A doutrina como essa junção de todos os ensinamentos essenciais revelados pelo próprio Deus. Dê uma olhadinha aqui desde o capítulo do verso 1, né? O presbítero, a senhora eleita,
aos seus filhos, a quem eu amo no quê? Na verdade. E não somente eu, mas todos os que conhecem a verdade. E verdade é sinônimo da palavra e, consequentemente, da doutrina. Veja aí o que diz ainda do verso 7 em diante. Ou verso 5 ainda, primeiro. E agora, Senhora, peço-te, não como se escrevesse mandamento novo, senão que tivemos desde o princípio que amemos uns aos outros. Veja, é o padrão do mesmo mandamento, é o mesmo ensino, não é nada novo, é algo que Deus já havia revelado. Verso 7. Por que ele tem que ter zelo com a doutrina? Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo como vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes o completo galardão. Todo aquele que, presta atenção, ultrapassa, qual que é o termo que está aí? A doutrina, o ensino. Essa é a palavra grega, o ensino. Todo aquele que ultrapassa o ensino ou a doutrina de Cristo e nela não permanece, qual que é a conclusão que a palavra de Deus, inspirada por Deus, diz? Ele não tem Deus. E o que permanece na doutrina, aquele que se mantém na verdade, aquele que se mantém no ensino, esse tem tanto o Pai como o Filho. Irmãos, isso aqui é triste. Porque tem muitas igrejas que se dizem cristãs, mas segundo o padrão das Escrituras, não tem Deus, não tem o Pai, não tem o Filho. Porque os seus ensinos não estão firmados no zelo da doutrina do Senhor. Eles ultrapassam o ensino de Cristo, a doutrina de Cristo. Eles negam a suficiência da obra de Cristo Jesus. Ou até mesmo colocam nas suas doutrinas soteriológicas ou sobre a salvação, de que o homem é a fonte da sua própria salvação. Isso é negar a salvação pela graça em Cristo Jesus. É negar a misericórdia recebida em Cristo Jesus. E é negar a paz ou a reconciliação que temos com Deus e com o próprio Cristo. Nem toda igreja que se diz de Cristo de fato é. Porque se ela ultrapassa o ensino de Cristo, ela não tem o Pai e não tem o Filho. Se ela não está firmada nas Escrituras, ela pode ser um belo grupo de pessoas, até de boa índole. Ela pode ser uma sociedade muito bem estruturada nos bons costumes, mas não é uma senhora eleita. Não é uma igreja verdadeira. Veja aí o que diz ainda. Verso 10. E se alguém vem ter convosco e não traz o quê? Esta doutrina, o que você tem que fazer? Não recebais em casa. Ah, pastor, o pessoal do Testemunha de Jeová me ligou e quer marcar um discipulado comigo. Fazer o quê? A gente tem que amar todo mundo, né, pastor? Hã? Não é isso que as Escrituras dizem, meu querido. Porque eles não estão dispostos a ouvir a verdade. Tanto que você começa a falar com eles, eles falam assim, nossa, que bom, né? Que bom quando a gente encontra alguém que conhece. Obrigado, tchau. Quando eles batem em casa, eu saio lá e aí eu começo a confrontar a prática de fé deles. Eles, nossa, que bom encontrar alguém que conhece, né? Que bom, Deus abençoe, viu? Fica na paz. Não, entra, vamos conversar mais, vamos ver. Eu, não, obrigado. Eu vou aproveitar que eu tenho que vender umas revistinhas que eu vi que eu já não vou vender. Então, tchau. Nem receba em casa. Ah, pastor, tem os mormons, vem bonitinho, vai me ensinar inglês. Vai te ensinar inglês e ensinar que a revelação de Joseph Smith é superior à revelação das Sagradas Escrituras. O que você faz? Nem recebais em casa. Irmãos, aqueles que já decidiram o caminho da heresia, o apóstolo João já nos ensinou na primeira carta, que é o anticristo. E aqueles que assumiram o pecado de morte. E que esses, o apóstolo João diz, nem rogue por eles. Eles definiram a verdade deles e estão seguindo.
E você, como cristão, você tem que amar no sentido de falar, meu amigo, essa doutrina sua, procura estudar um pouco mais, não vem das Escrituras. Se você não tem o conhecimento suficiente para confrontá-los, no mínimo você tem que chegar para falar, cara, eu não tenho como te confrontar diretamente, mas eu sei que aquilo que vai além de Cristo, ou que diz que Cristo não é o Deus encarnado, você não tem a vida eterna. Você goste ou não disso. É o que a Bíblia ensina, e a Bíblia é a verdade para mim. Pode ser que não seja para você, mas aquele que ama a verdade, ele precisa andar na verdade. Só que nós vivemos um período do politicamente correto. Ai, pastor, eu acho chato fazer um negócio desse. Então abraça ele e vai junto para o inferno. Aí. Vai fazer o quê? Porque ou você fica com a Bíblia, ou você não tem o pai, ou você não tem nem o filho. E não sou eu que estou dizendo, irmãos. É o que está escrito aqui, ué. É só você ler com mais vagar. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo não tem o pai. Não tem nem o pai e não tem nem o filho. Lá em 1 João, ele diz que aquele que tem o filho tem a vida eterna. Olha que coisa. Então, por conclusão, se aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo não tem o pai, não tem o filho, ele também não tem a salvação. Ou você acha que a equação traz outro resultado? Não tem outro resultado. Zelo para com a doutrina, para com o ensino, para com a verdade de Cristo. Ele diz ainda no verso 11, ou no final ainda do verso 10. Então, se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebais em casa, nem lhes deis as boas-vindas. Nem a ideia da graça. Aqui o termo boas-vindas foi traduzido, mas nem dê graças a eles. Porque era comum, dentro do contexto oriental, você, shalom, ou que a graça de Deus esteja sobre essa casa. Nem isso. É lógico que você não vai ser mal educado, não é isso que João está dizendo. Mas no sentido de dar boas-vindas e de abençoá-lo. Que Deus te abençoe. Você sabe que o Deus dele não é o seu, como você vai falar para Deus abençoar? Um cara que você já sabe que abraçou a heresia e que nega Cristo como vindo em carne. Como você vai falar, Deus te abençoe? É a maior mentira que você pode contar para o cara. Você fala então aqui, Deus tem misericórdia de ti. Aí fica mais sensato do que Deus te abençoe. O cara vem e vai, então Deus te abençoe, vai com Deus. Se ele não tem o pai, meu amigo, não tem como. Se ele já abraçou uma doutrina de morte, não tem como. A não ser que você não considere a Bíblia como palavra de Deus. Se a Bíblia para você não é absoluta, não é a palavra de Deus, então esse sermão tem que estar sendo assim terrível para você, e você está com uma vontade imensa de ir embora. Na hora que eu pedir para o pessoal orar, vai todo mundo fechar os olhos e você aproveita. Eu te aviso um pouquinho antes. Se não, é isso. O que mais então nós podemos ver? Verso 1, zelo com a doutrina. Todos que conhecem a verdade, sinônimo de doutrina. Verso 9, o que permanece na doutrina. Verso 11, porquanto aquele que lhes dá boa-vinda faz cúmplice das suas obras. Então, seja, ou você anda conformidade com a doutrina, ou você vai dar as boas-vindas para esse que você sabe que já negou a Cristo na sua essência. Então, como que é esse zelo com a doutrina, pastor? Primeiro, fidelidade aos princípios que Deus revelou. O verso 5 diz que o mandamento que nós tivemos desde o princípio, que é a revelação de Deus. Aqueles que não confessam Jesus Cristo como vindo em carne, o Deus encarnado, ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não dá para caminhar com eles. Eu preciso conhecer a verdade, eu preciso andar na verdade. E conhecer a verdade e andar na verdade me aponta para eu ter uma doutrina correta, uma prática correta e relacionamentos corretos. Não dá para flertar com aqueles que não andam com o nosso Deus de uma maneira já definitiva. Aqueles que negam a Cristo como Deus, eles já escolheram o seu caminho, irmão. Evite o homem herético ou faccioso depois de admoestá-lo primeira e segunda vez, o apóstolo Paulo vai falar. Você já confrontou a crença dele como sendo antibíblica?
Você já admoestou o faccioso ou aquele que é herético? O termo hebraico, o termo grego é esse? Primeira e segunda vez. E o cara permanece firme na heresia dele? Então evita esse cara. Tchau. Ou como Paulo fez, entrega. Porque a senhora eleita, ela precisa ter zelo para com a doutrina. Senão daqui a pouco a gente, cada domingo vamos trazer uma turma aqui. Traz um arminiano para pregar, traz depois um budista para pregar, traz um mormon para pregar, traz um, sei lá, eu que tenho testemunho de Jeová para pregar. O pastor tem que amar, pastor. Não é isso que a Bíblia ensina. E além de ser esse zelo para com a doutrina ser demonstrado uma fidelidade aos princípios, precisa então também na prudência testemunhal. Ou seja, não receba em casa, não hospede, não aceite, não estude a ideia, não tenha comunhão com aqueles que você sabe que já ultrapassou a doutrina de Cristo. Este é um zelo que você, como filho de Deus, tem que ter. Nem lhes deis boas-vindas, não se alegre com eles, nem considere-os como irmãos. Prática do amor bíblico e zelo para com a doutrina é o que se espera de todos aqueles que conhecem a verdade e andam na verdade. Concluindo, irmãos, desse modo, vemos que não basta buscarmos um conhecimento qualquer, mas sim devemos buscar o conhecimento da verdade. Aqueles que o encontram expressam tê-lo numa prática de amor consciente e coerente, zelando com fidelidade e prudência pela doutrina que recebemos do próprio Deus, não com discussões, mas com uma postura séria de quem realmente conhece e ama a verdade e que anda na mesma, acautelando-se dos enganadores e dos anticristos, ou seja, do engano e da mentira. 3 palavrinhas-chave, né? Doutrina correta, prática correta, amizade correta. Pastor, no domingo não vim porque eu fui lá, na tenda do pai Jacó, da terceira esfera. Pastor, uma bênção. O que ele prega lá, meu amigo? A suficiência de Cristo? Não, pastor, culto de libertação. E se você não participar dos 52 domingos da libertação, não tem jeito, você não vai para o céu. Amigo, não passa nem perto. Não dá nem ouvidos. Porque quem ultrapassa a doutrina de Cristo não tem Deus. E se ele não tem Deus, ele não tem nada para te oferecer. Ele não tem o Pai, não tem o Filho, não tem a vida eterna, não tem a salvação. Então, ou você o exorta para que ele ame a palavra de Deus, ou então, nem o recebais e nem deis boas-vindas. Quem conhece a verdade, anda na verdade e zela pela verdade. Esta é uma síntese, inclusive, dos princípios para aqueles que desejam ser membros da Igreja Presbiteriana Reformada. Hoje nós tivemos exame de alguns irmãos, e quando nós lemos lá a respeito dos deveres, em 5 pontos, o que está sintetizado é justamente isso. Conhecer a verdade, andar na verdade e zelar pela verdade. O desejo do meu coração é que a palavra do Senhor seja de fato a verdade para você. Porque ela sendo a verdade, os ensinamentos que ela nos traz, por mais difícil, por mais duro que possa ser, certamente vão ser colocados em prática, porque você ama também essa verdade e o próprio Deus te conduzirá a andar nela. Que Deus assim nos abençoe. Amém?